Hoje, algo que Deus colocou no meu coração e eu sei que Deus vai te abençoar e vai falar com você. Então, eu quero que você agora abra a tua Bíblia e quero que você faça isso mesmo, se puder. Eu sei que muitos estão com o celular na mão, muitos com a Bíblia, mas quem puder aí pegar a sua Bíblia agora e abrir comigo, nós vamos fazer a leitura que está no livro de Atos, capítulo 10. Atos, capítulo 10, nós vamos fazer uma leitura de um texto maravilhoso, um texto glorioso de algo que aconteceu há muitos anos atrás e pode acontecer hoje aí na tua casa. Se você crê, Deus vai fazer grandes maravilhas. Então vamos lá nos acompanhar, eu vou fazer a leitura de alguns textos alternados, então me acompanhe aí com todo cuidado para que a gente possa seguir juntos e acompanhar essa leitura que está em Atos capítulo 10, versículo 1, diz assim: E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso, temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio, o qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E disse-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão, curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. Versículo 22. E eles disseram: Cornélio, o centurião, varão justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as suas palavras. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em sua casa. E no dia seguinte foi Pedro com eles, e foram com ele alguns irmãos de Jope. E no dia imediato chegaram a Cesareia. E Cornélio os estava esperando, tendo já convidado seus parentes e amigos mais íntimos. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrando-se a seus pés, o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo: Levanta-te, que eu também sou homem, e não se ajoelhe diante de mim. Era isso que Pedro estava dizendo. Versículo 29. Pelo que, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandastes me chamar? Pedro perguntando. No versículo 34. E abrindo Pedro a boca, disse: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que, em qualquer nação, o temem e obra o que é justo. Até aí. Senhor Deus, Pai amado, agora fala conosco, Senhor. Esta é a tua palavra, é aquilo que o Senhor deixou registrado para ensinamento e para edificação nossa. E nós queremos compreender aquilo que o Senhor quer de nós. Que o Senhor agora, Deus, abra o nosso entendimento, que eu diminua e o Senhor cresça, e o teu nome seja exaltado e glorificado, e a tua palavra, a palavra de Deus, seja agora pregada, anunciada a toda criatura, e haja salvação de almas, haja cura, haja libertação, haja restauração, haja renovação. Mas faz, Deus, a tua obra, aquilo, Deus, que a tua palavra veio fazer, nos transformar. Faz isso agora na nossa vida, eu te peço em nome de Jesus, amém. Queridos, Cornélio era romano, era um centurião. Centurião era um soldado que dirigia, ele era um general que dirigia um exército de 100 homens. E ele então, este homem romano, a palavra diz que ele era um homem piedoso e temente a Deus, e de contínuo orava a Deus.
Ele era um romano, mas certamente ele havia reconhecido o Deus de Israel como o verdadeiro Deus, mas ele não sabia quem era Jesus Cristo. Sabe, aqui quando fala que Cornélio era piedoso, temente a Deus e de contínuo orava a Deus, muitas vezes nós pensamos assim, esse cara era crente. Olha, eu me lembro que desde pequeno eu ouço isso, e ainda hoje nesses dias. Alguém dizendo assim, puxa, olha que homem bom, esse vai para o céu. E antigamente a gente até acreditava nisso. Dizia mesmo, puxa vida, ele é bonzinho, ele vai para o céu. Mas hoje, conhecendo a palavra de Deus, nós sabemos que não basta ser bom para ir para o céu. Não basta ser piedoso, não basta ser temente a Deus, não basta apenas continuamente orar a Deus. Isso tudo qualquer religioso faz, qualquer homem de uma boa índole faz. Mas o que a palavra diz é que nós precisamos, para alcançar a salvação e ir para o céu, nós precisamos conhecer Jesus. Precisamos entregar a nossa vida a Jesus. Precisamos passar pela cruz para conhecer o caminho que nos leva a Deus. Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então há muitos hoje frequentadores de igreja. Em todos os lugares você vai ver frequentadores de igreja. São muito bonzinhos, piedosos. Carregam a Bíblia, oram a Deus, mas não conhecem a Jesus. E o que nós temos que fazer nesse mundo? Qual é a nossa missão, a nossa função? Apresentar Jesus ao mundo. Todos têm que ver Jesus em nós. Jesus Cristo é o motivo da nossa vida. Ele é o motivo da nossa pregação. Não há outro assunto na nossa pregação a não ser Jesus Cristo. E nós estamos aqui hoje para pregar Jesus Cristo. E diz que Cornélio orava a Deus. E Deus tem misericórdia de nós, queridos. Deus ouve todas as orações. Aquelas que são de acordo com a palavra. Tem oração que não passa do teto, porque não diz nada com nada. Acham que ficar repetindo coisas, lendo, vão alcançar a Deus. Isso não alcança a Deus, isso é religiosidade. Religiosidade não leva a Deus. O que leva a Deus é um coração quebrantado e contrito, porque a esse Deus não despreza. E Deus quer ouvir a sua oração, porque quando você ora, Deus ouve. Está aqui no versículo 4, diz assim, o qual fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse, que é, Senhor? E ele disse, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Ele estava dizendo, olha Cornélio, você está aí, você é um homem bom, você é um homem piedoso, você ora, você é um religioso, você talvez tenha se convertido ao judaísmo, até acredita que o Deus verdadeiro é o único Deus. Mas te falta uma coisa. E Deus ouviu a oração de Cornélio. Por isso Deus ouviu e socorreu Cornélio naquilo que ele necessitava. Cornélio não estava pedindo, talvez, olha, eu quero conhecer o Salvador, porque ele nem sabia que havia Salvador. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, Ele sabe o que nós precisamos. Talvez tenha alguém aí na tua casa, que seja um desses religiosos. Mas ter religioso não basta, precisa conhecer Jesus. E conhecer Jesus não é conhecer a história de Jesus, mas conhecer Jesus da história. Quem foi realmente conhecê-lo? Entender a palavra que diz que sem remissão dos pecados, sem perdão dos pecados, não há salvação. E perdão dos pecados nós só recebemos quando entregamos a nossa vida a Jesus. E Deus ouviu a oração de Cornélio. Então ele traz uma palavra a Cornélio. E ele diz assim, olha,
vai lá em Jope, lá tem um homem chamado Simão Pedro, o apóstolo Pedro, e chama ele para vir aqui na tua casa, porque ele vai te dizer o que fazer. Olha, meus amados, aprenda uma coisa. Quando você orar, quando você buscar a Deus, quando você precisar de um socorro de Deus, ore e aguarde, porque Deus vai dizer o que você precisa fazer. Não diga para Deus o que Ele tem que fazer, mas espere e para ouvir o que Deus tem para fazer na tua vida. O que Deus quer que você faça. Porque muitas vezes não é Deus que vai fazer. Muitas vezes não é Deus que vai resolver o teu problema, mas Ele vai te dar nas tuas mãos estratégia, Ele vai te dar orientação e Ele vai dizer para você o que fazer. E aqui ele está dizendo para Cornélio, olha, chama Simão Pedro, vai lá para Jope, chama ele para vir aqui na tua casa, porque ele vai dizer o que você precisa fazer. O Senhor estava entrando com a providência dele para aquela vida. O Senhor estava levando algo precioso para Cornélio, porque viu que o coração dele era bom. O coração dele queria, desejava servir a Deus. Então, ali ele chama alguns dos seus soldados, envia Jope, chega lá e vai mandar buscar Simão Pedro. Só que nesse mesmo tempo em que eles estão indo a Jope, lá em Jope acontece algo maravilhoso. Pedro, que era aquele homem fervoroso que pregava a palavra, ele só pregava a palavra para aqueles que eram judeus, porque ele cria que a palavra não era para os gentios, que a palavra era só para judeus. E Deus então manda chamar Pedro para vir a Cornélio, que era romano, pregar a palavra. Isso não ia dar certo. Alguma coisa ia acontecer de errado. Mas quando Deus ordena, nada dá errado, tudo dá certo. Por isso eu quero proclamar e profetizar na tua vida. Se você orar a Deus e esperar para Ele dizer o que você tem que fazer, Deus vai dar tudo certo na tua vida, na tua casa. Deus tem algo precioso para você. Ele não te juntou aí na tua casa por nada, não. É para que você fosse abençoado. E o Senhor então traz ali a Pedro algo maravilhoso. E ele então traz a Pedro, diz a palavra, ele vai ao terraço para orar, e ele vê o céu aberto, e vê um vaso, como se fosse um lençol amarrado por 4 pontas, e naquele lençol estava todo tipo de animal. E o Senhor diz para ele, mata e come. Só que haviam ali animais que não era lícito comer segundo a própria lei judaica. Animais imundos. E Pedro diz para ele assim, de maneira nenhuma, eu não vou comer coisa alguma imunda. E Deus diz para ele assim, Pedro, eu estou mandando você comer. Não faça imundo aquilo que eu abençoei. Olha que coisa tremenda, querido. O Senhor está dizendo que mesmo aquilo que era imundo na lei, para o Senhor Ele transforma em bênção para a nossa vida. Ele estava trazendo uma revelação a Pedro. E por 3 vezes isso acontece. E ele diz, Pedro, mata e come. E ele diz, nunca comi coisa alguma comum e imunda. E o Senhor o chama e diz para ele, olha Pedro, não faça de aquilo que eu determinei, daquilo que eu purifiquei, daquilo que eu trouxe para você, aquilo que é para que você possa desfrutar, não faça imundo aquilo que eu abençoei. E ele então, Pedro então naquela hora, ele começa a entender que Deus estava falando com ele e trazendo a ele uma revelação
para que ele entendesse algo que iria acontecer daqui a pouco. Pedro então obedece à voz de Deus, e então chegam aqueles mensageiros de Cornélio, o convidam a ir a Jope, dorme ali na sua casa, e no dia seguinte eles partem para a casa de Cornélio. E diz a palavra aqui no versículo 24, que Cornélio já estava preparando a sua casa para receber Pedro. E eu creio que você, hoje, se não fez, deveria ter feito. E eu vou te dizer, faça isso na terça, faça isso na quinta, faça isso no próximo domingo. Ele estava preparando a sua casa para receber aquele que vinha em nome do Senhor. E hoje está aí na tua casa aquele que vem em nome do Senhor. Eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele está aí na tua casa, Ele vai levar a bênção para você, Ele vai fazer a transformação que precisa ser feita, Ele vai mudar o que precisa ser mudado, Ele vai aperfeiçoar o que precisa ser aperfeiçoado. E Cornélio então, sabendo que algo muito maravilhoso estava para acontecer na sua casa, e diz aqui na palavra de Deus, no versículo 24, diz assim: e no dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio os estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. Que coisa maravilhosa, queridos. Cornélio, ele sentia que algo grande estava para acontecer naquela casa. Ele sabia que a bênção do Senhor estava vindo para a sua casa. E o que ele faz? Ele diz: eu não posso ficar com isso só para mim, eu tenho que repartir com a minha família, eu tenho que repartir com os meus amigos mais íntimos, eles precisam ver o que Deus vai fazer nesse lugar. Por isso eu insisto, reúna a tua família. Agora não é hora de chamar ninguém de fora, porque nós estamos em confinamento, mas você, quando puder, chame os teus amigos, chame os teus parentes, reúna a tua família para ouvir o que Deus tem para fazer na tua casa. E Deus quer falar com você. E ele então estava ansioso, aguardando por Pedro. E quando Pedro chega, ele tem uma atitude de humildade, de reconhecimento que quem vinha, vinha não em seu próprio nome, mas vinha em nome do Senhor. Olha, quando você receber alguém na tua casa, que vai em nome do Senhor, receba-o com honra, porque é o Senhor quem está enviando, é o Senhor quem está mandando, é o Senhor quem está levando a bênção para a tua casa. E aqui então Pedro diz assim: não faça isso, não é perante mim que você tem que se ajoelhar, mas é perante ao Deus que você conhece, e aquele quem eu vou te apresentar hoje. É diante dele que você tem que se ajoelhar, se humilhar, porque quando você se humilha, ele vai te exaltar e vai fazer uma grande obra na sua vida. Entrou ali e achou muitos que ali estavam. Olha o que diz o versículo 26. Mas Pedro levantou dizendo: levanta, eu também sou homem. E falando com ele, entrou. E quando ele entrou, ele olha e se surpreende. Quando ele entra na casa de Cornélio, ele esperava encontrar Cornélio. Mas o que ele encontra ali? Diz: entrou e achou muitos que ali se haviam ajuntado. A nossa casa é lugar de ajuntamento. A nossa casa é lugar de oração. A nossa casa é lugar de bênção. Quando Deus faz a promessa a Abraão, diz: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. O Senhor estava abençoando a tua casa, o Senhor estava abençoando a tua família. Talvez você está dizendo: mas eu não consegui reunir toda a minha família. Talvez você vai dizer: mas eu não consigo, esse ou aquele não quer, ele não ouve, ele não espera, ele não sente, ele não se reúne. Continue orando. Cornélio orou e Deus ouviu a oração dele. Deus vai ouvir a tua oração e você vai poder dizer como Cornélio disse aqui para frente: espere até ver o que Deus fez na casa daquele homem. E diz que Pedro vai e diz:
ele ainda alerta. A Cornélio diz assim: você bem sabe que não é lícito um judeu ajuntar-se com estrangeiros. Ele estava querendo dizer com gentios, porque romano era um gentil para ele. Quem não era judeu era gentil. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum o imundo. Olha aí, agora ele está lembrando, peraí, aquilo que aconteceu comigo e quando eu estava lá em casa, era isso que Deus queria me mostrar. Esse evangelho não foi feito para alguns, não é privilégio de um grupo, não é só para 144 mil, não é só para aquele que tem a igreja com a placa melhor, não é para aquele que tem mais membros na igreja, não é para um grupo seleto que é estudioso, que se dedica à palavra de Deus. Não, ele diz: eu vim para que tenham vida e vida com abundância, e ele disse que é para todos, para você, para mim, e para todos aqueles que ainda estão aguardando que alguém leve a palavra de Deus a eles. Ele diz: olha, ele podia ter dito, sabe o que aconteceu? Quando vocês ainda não tinham chegado em casa, aconteceu uma coisa grande. Deus me deu uma visão. Eu vi lá o lençol com coisas imundas que para mim pareciam imundas, mas Deus disse: não considere imundo aquilo que eu purifiquei. E hoje eu estou aqui para pregar a palavra para um gentil, porque eu entendi que Deus não faz acepção de pessoas. Não faça acepção de pessoas. Talvez você, daqui a um tempo, isso tudo vai passar, queridos. Tudo passa. Tudo vai passar. E nós estamos sendo guardados pelo Senhor. Vamos passar. Quando tudo isso passar, você pode fazer um culto na sua casa, você pode chamar um pastor, pode chamar qualquer um de nós iremos na tua casa, vamos fazer um culto, e sabe o que você vai fazer? Vai fazer a chamar a todos aqueles que são íntimos teus, aqueles que você gosta, aqueles que você não gosta, aqueles que são teu amigo, aqueles que são teu inimigo, aqueles que te acusaram, aqueles que te defenderam, todos aqueles que você conhece, que ainda não conhece a Jesus, você vai chamar, porque Deus não faz acepção de pessoas. E ele foi e pregou a palavra de Deus. E sabe o que Pedro pregou? Sabe qual foi a palavra que Pedro pregou? Talvez muitos fiquem pensando, ele deve ter pregado alguma teologia, ele deve ter falado dos seus conhecimentos teológicos, até romanos, e tudo que ele aprendeu. Mas o que mais precioso que Pedro tinha aprendido na sua vida, ele pregou que Jesus Cristo é o único Senhor da nossa vida. Jesus Cristo é o Senhor. Ele começou a falar daquele que veio ao mundo, daquele que nasceu, daquele que foi ensinado pelo Senhor, daquele que aos 12 anos entrou no templo e pregava a palavra melhor do que qualquer rabino, qualquer conhecedor da palavra, daquele que foi crescendo e quando chegou o seu tempo, o seu ministério, ele estava num dia, num casamento, e ali não tinha mais vinho, a festa estava acabando, porque o vinho era que é a alegria do casamento, e a sua mãe o chama e diz para ele: olha, acabou o vinho. Ele diz: mas isso aqui não tem nada a ver comigo. Mas ela diz: faz tudo o que ele mandar, porque ela sabia que ele sabia o que fazer. E ali então, diz a palavra que ele começa o seu ministério operando um milagre, transforma água em vinho. Ele vai transformar água em vinho na tua vida, na tua casa. Ele vai mudar. Ele vai começar uma obra na tua vida hoje, na tua casa, na tua família. E ele então, esse é aquele, começou a falar daquele que andou pela Galileia, pela Judéia, por Samaria,
foi lá falar com os samaritanos, onde ele não podia, ele foi por todos os lugares, e aonde ele ia, ele fazia tudo se transformar, tudo mudava, porque aonde Jesus entra, tudo se transforma. E Jesus quer entrar em muitos corações que estão ouvindo, e que ainda não conhecem a Jesus. E ele pregou, esse mesmo foi aquele que fez tanto bem para a humanidade, curou cegos, levantou paralíticos, deu audição ao mudo, ao surdo. Esse é aquele que disse para o mar parar e o mar se aquietou. Esse é aquele que disse para o vento para e o vento parou. Esse é aquele que disse, faça a minha vontade e eu farei que o Pai te conheça e te abençoe. Ele queria que você fizesse aquilo que ele ensinou, aquilo que ele pregou, aquilo que ele disse. Ele disse que a gente sabia de muitas coisas, estava acostumado com muitas coisas, mas ele disse, eu vim trazer coisas novas para você. Olha, quando te baterem na face, dá outra, não rebide não. Ele estava ensinando coisas contrárias àquilo que nós estávamos acostumados. Não é para viver mais com aquilo que eu estou acostumado, mas é para viver de aquilo com que Ele quer que eu seja. Aquilo que Ele quer fazer na minha vida. E Pedro diz aqui a palavra, reabrindo Pedro a boca, disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o temem e obra o que é justo. Então ele está dizendo, não importa quem seja, não importa onde esteja, o Senhor quer alcançar todos. E nós temos que fazer a nossa parte. A começar em nós, a começar dentro da nossa casa e a ver Deus agindo de maneira maravilhosa. E Pedro prega a palavra. Pedro prega o evangelho puro, simples, mas é um evangelho poderoso, porque essa palavra, ela quando penetra no coração, ela transforma, ela quebranta o coração daquele que possa ser o pior ser humano do mundo. Não importa para Deus quem seja, importa que a palavra seja pregada, e todo coração quebrantado e contrito Deus não desprezará. Então pregando, e ele vai falando, e ele vai anunciando, e diz aqui, e o Senhor nos mandou a pregar o povo, e testificar do que Ele é, e o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas, que de todos os que nele creem, receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Ele está falando de Jesus, ele está apresentando a Cornélio quem é Jesus. Ele está dizendo, olha Cornélio, você é um homem piedoso, você é um homem temente a Deus, você ora para Deus, talvez você já tenha até se convertido ao judaísmo, mas isso não é suficiente, Cornélio. Agora você precisa crer naquele que tem poder para perdoar os teus pecados, naquele que tem poder para mudar a tua vida, naquele que tem poder para te dar a vida e vida eterna. E dizendo Pedro estas palavras, isso está no versículo 44. Olha que coisa maravilhosa, abra a tua Bíblia, acompanhe comigo, olha o que aconteceu naquela casa. Começou ali por uma mensagem de Deus para um homem que estava ali orando a Deus. E tudo isso aconteceu. E aqui então vem o auge dessa história. E no versículo 44 diz assim, e dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Olha aqui para mim, eu quero dizer para você, vai cair o Espírito Santo sobre todos que estão ouvindo essa palavra.
É isso que Deus quer fazer. Quando você ouve a pregação do Evangelho do Reino de Deus, o Espírito Santo nos move, nos impulsiona, nos motiva, nos levanta a glorificar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. E diz ali, e caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviram falar línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água, para que não sejam batizados estes, que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados, em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com ele por alguns dias. Que coisa gloriosa, queridos. Cornélio, acho que não tinha noção do que ia acontecer na sua casa. Às vezes nós não temos noção como é importante fazer um culto na nossa casa, como é importante você reunir os teus familiares, os teus amigos, e fazer um culto na sua casa, e levar a eles a mesma bênção que você tem recebido. Cultuar, esse aqui é um tempo de cultuar, reunir a nossa família, voltar aos tempos do culto doméstico. Não espere o domingo, não espere a quinta-feira, reúna a tua casa, reúna a tua família todos os dias e esteja aos pés do Senhor. Você está recebendo todo dia palavra que alimenta. Pega aquela palavra, pega aquele versículo, discuta, leia, ore sobre ele. Aquilo vai enriquecer o teu coração, tua alma, o teu coração. E você vai ver como Deus vai trabalhando, vai agindo, vai operando na tua vida, na tua casa. Esse é um tempo. E então, ali caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E todos receberam. Não só Cornélio, não só a sua família, mas aqueles que ele chamou, que diz aqui na palavra, chamou ali os seus amigos mais íntimos, chamou os seus parentes, porque ele sabia que algo ia acontecer, mas eu tenho certeza que ele jamais imaginou o que ia realmente acontecer. Talvez você que jamais imaginou o que Deus vai fazer na tua casa, o que Deus vai fazer na tua vida, o que Deus vai fazer com a tua família, o que Deus vai fazer com os teus parentes, com os teus amigos mais íntimos, se você tomar a frente e continuar crendo que Deus tem algo maravilhoso para você e para toda a tua casa. E diz que ali receberam o batismo com o Espírito Santo, e começaram a falar em línguas, que é o sinal do batismo. E nós precisamos buscar o batismo com o Espírito Santo. Busque. Você vai dizer, mas eu não sei o que é isso, não sei como. Ore a Deus e diga: Senhor, eu quero ser batizado com o Espírito Santo, deixa o resto com Deus. Quando acontecer, você vai saber que aconteceu. Ninguém vai ficar, será que eu fui? Será? Não, você vai saber. Na hora que acontecer, você vai saber e vai dizer: eu fui batizado com o Espírito Santo. E naquela época, quando eram batizados com o Espírito Santo, eles batizavam nas águas. E logo em seguida, então, por isso que Pedro diz: pode alguém porventura recusar a água, para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? Queridos, nós éramos gentios. A palavra de Deus veio para os judeus. E lá em João capítulo 1 diz que ele veio para os seus, mas os seus não os receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. João 1,12. Então nós não tínhamos esta oportunidade. Mas como os judeus não os receberam, a porta se abriu a nós gentios, e todos aqueles que nele creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus.
Por isso que muitos dizem, todos são filhos de Deus. Você tem que dizer, não são não. Todos são criaturas de Deus. Mas filhos de Deus, só aqueles que receberam Jesus como seu único e suficiente Salvador. E é a Ele que nós damos toda a honra e toda a glória. Eu não sei se tem alguém aí na tua casa que está aí com você hoje que não seja ainda conhecedor, ainda não entregou a vida para Jesus. Mas se tiver alguém agora, você convide-o a aceitar Jesus. E nós vamos orar. Nós vamos colocar essas vidas no altar de Deus. E quem sabe hoje, os céus se abram para fazer uma grande festa por uma alma que se converte. Talvez tenham muitos religiosos, como eu falei no início, que podem até frequentar uma igreja, tenham uma religião, mas isso não levará ninguém para o céu. O que nos leva para o céu é Jesus Cristo. Feche os teus olhos, levante a tua mão, Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Eu quero te louvar, Senhor, nesta hora, glorificar o teu nome. Porque Deus, o Senhor ouviu a oração daquele homem, que embora piedoso, temente a Deus, e orava constantemente, mas ainda faltava-lhe uma coisa: ter um encontro com Jesus. E pela tua misericórdia, o Senhor providenciou alguém. E que hoje, Deus, o Senhor providencie alguém, e que sejamos nós este alguém, a levar a palavra para aqueles que ainda não te conhecem. Senhor Jesus, faz, Senhor, a tua boa obra, Senhor, com a nossa vida, a nossa casa, nossos parentes, nossos amigos íntimos, Senhor. E leva salvação, leva, Senhor, esperança. Nesses tempos tão difíceis, Senhor, que muitos, Senhor, sem saber o que fazer, muitos já estão, Senhor, em poucos dias, atribulados, desesperados. Ó Pai, estão angustiados, porque não sabem o que fazer, como fazer. Mas Pai, entra, Senhor, com a tua bênção hoje, Pai. Coloca, Deus, ó paz nesses corações. Abençoa os nossos lares, as nossas famílias. Nos dê um tempo novo de olho no olho. Um tempo de nos assentar à mesa com a nossa família e poder repartir o pão. Um tempo de ajuntamento, onde possamos ler a tua palavra e dividi-la com os nossos amados e conhecer-te um pouco mais. E sabemos, Pai, que o Senhor haverá de enviar a tua bênção sobre a nossa vida. Assim, Deus, eu te louvo, porque o Senhor tem misericórdia de nós. Apesar de muitas vezes, Senhor, parecermos religiosos, apesar de muitos, Senhor, quererem, Senhor, ser religiosos, Pai, que nós sejamos verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e verdade. Obrigado, Senhor, por este tempo, pelas famílias reunidas, por poder, Senhor, prestar esse culto a Ti, ó Deus, usando toda a tecnologia. Que o Senhor nos ajude, nos aprimore, nos ensine, Pai, para que sejamos cada dia aperfeiçoados. Abençoa, Senhor, ó Pai, as famílias da Tua igreja. Blinda-nos, Senhor, contra essa peste que tem invadido toda a nação, todo o mundo. Ó Deus, abençoa a nossa casa. Que se cumpra, Deus, a tua palavra em nós, que nenhum mal se achegue à nossa tenda. Colocamos os profissionais da saúde, aqueles que trabalham em hospitais, pronto-socorro, farmácias, supermercados, Deus, todos eles, Senhor, que têm, Senhor, se colocado para fazer com que nós continuemos sendo abastecidos e cuidados. Blinda-os, Deus, contra todo mal, toda enfermidade. Não tenha poder sobre a vida deles, mas eles sejam abençoados e abençoadores. E abençoa, Pai, o teu povo, e que esta palavra produza em nós frutos, e os frutos são para Deus. Assim oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém.
Glória a Deus, queridos. Eu queria deixar alguns avisos com os irmãos. Eu peço que você preste atenção. Todos os dias nós enviamos uma palavra para você. Uma palavra breve, apenas uma reflexão para você, que você faça dela um alimento para o seu dia. Você possa trazer, envie, divulgue, mande pelos teus contatos, teus amigos, teus colegas de trabalho, de escola, de faculdade. Envie essa palavra para que todos possam ser alimentados nesses tempos tão difíceis que nós estamos vivendo. E ainda viveremos, ainda por algum tempo. Não sabemos quando, mas temos que fazer isso. Então, segunda-feira, palavra que alimenta. Terça-feira, você não vai receber a palavra que alimenta, mas vai receber uma outra palavra que alimenta, que é o estudo da escola bíblica, que nós estaremos enviando todas as terças-feiras. Então, terça-feira agora, você vai receber o estudo da escola bíblica, que não será dominical, mas será na terça-feira. Então, fique atento, ouça o estudo, vai estar lá no YouTube, você pode entrar lá, pode assistir com calma, refletir sobre esta palavra. Nosso irmão Renato está preparando cada lição de cada semana, para que nós não fiquemos sem o estudo da palavra. Na quinta-feira, às 20 horas, nós estaremos aqui de novo, para um culto que não chamaremos de libertação, nós chamaremos de culto de adoração. Nós vamos estar aqui adorando a Deus, cultuando a Deus, glorificando a Deus, e certamente haverá libertação também com a pregação da palavra. E todos os dias, às 3 horas da madrugada, eu acordo você para orar comigo. E eu queria ver esse povo orando, queridos. Esse aqui não é um tempo de descanso. Não é um tempo que nós estamos em casa para descansar, não, eu vou aproveitar, não. Esse é um tempo para vigiar e orar. E eu quero que você faça todo o esforço possível para às 3 horas da manhã levantar, se possível, dobre os seus joelhos e vamos todos orar. Clamar pela nossa vida, nossa casa, nossa família, por esta nação, por esses profissionais que estão aí trabalhando para nos socorrer e por todo o mundo, para que essa peste vá embora o quanto antes possível. Viu? Continuamos com a leitura anual da Bíblia. Estamos agora aí já na lição 79, se eu não me engano. Então, se você ainda não começou, comece agora, viu? Baixe lá a Bíblia online, YouVersion, e entre lá nos planos de leitura, nós estamos fazendo. Se você não tiver, mande uma mensagem para a igreja, a gente manda para você poder acompanhar. E também quero lembrar os irmãos que o seu dízimo e a sua oferta pode ser feita através de uma TED ou transferência bancária entre contas. Então, não deixe de ofertar, não deixe de dar o seu dízimo, a sua oferta, você vai ter saudade desse envelopinho, viu? Então, que não fique com saudade dele, amanhã, quando você puder, entra lá, faz uma transferência da tua oferta, por menor que seja, querido, não importa o valor, você vai estar colaborando para que nós possamos continuar pagando as nossas contas, honrando nossos compromissos, pagando os funcionários, os impostos, tudo aquilo que nós temos como compromisso. Então, nós iremos colocar amanhã cedo no WhatsApp o número das contas do Banco Bradesco, do Banco Itaú, para que você possa fazer a tua oferta e colocar o teu dízimo. E assim nós vamos encerrar. Com muita tristeza, né? Queria ficar aqui, eu sei que não está aqui, mas eu sei que você aí que está me ouvindo, me vendo, e eu queria ver você também, mas se Deus quiser, a tecnologia vai evoluir, nós vamos poder ver todos juntos, e estarmos juntos, mas continuamos juntos em espírito. Não deixe de orar, não deixe de fazer a tua parte. Eu já falei, para de ouvir a televisão, rádio, jornal, as notícias ruins, morreu tanto, tem mais tanto. Você já sabe o que você precisa fazer. E a partir de hoje é 100% de confinamento, isolamento social. Não saia da tua casa por nada.
a menos que seja estritamente essencial. É muito necessário, precisa sair, não tem jeito. Aí você sai tomando todos os cuidados. Mantenha-se 1 metro de distância das pessoas, não toque em nada, se tocar, leve um pouquinho de álcool gel no bolso, aonde você tocar, lave as mãos, viu? Cuidado lá onde você mora, dentro de elevador, no seu condomínio, isso é muito sério. Então faça aquilo que estão recomendando fazer. Vamos fazer a nossa parte para que Deus faça dele. Não adianta eu abusar, sair, ir para a praia, shopping, supermercado toda hora e depois reclamar com Deus que está com coronavírus. Não. Nós temos que fazer a nossa parte para que Deus possa nos abençoar. Se você for prestar atenção na palavra de Deus, que é algo que eu tenho visto aí, muitas pessoas aí falando, anunciando, lendo, toda hora esse versículo está sendo proclamado aí, né? Que está lá em Crônicas 14, 13, né? E diz assim, se o meu povo, não é isso não. Vamos lá, deixa eu achar aqui, espera aí. Aqui está meio enrolado aqui. Segundo a Crônicas, vamos lá. Abra a tua Bíblia aí, você tem Bíblia aí, vai comigo aí. Acompanha comigo. E diz assim, todo mundo está falando esse versículo. Tenho visto na internet toda hora circulando isso daí. E está vendo, está lá. E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a terra. É muito lindo isso. Se nós realmente estamos fazendo isso, nos humilhando, orando, buscando a face do Senhor, convertendo os maus caminhos, só que presta atenção no versículo 13. O Senhor diz assim, se eu cerrar os céus, não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar a peste entre o meu povo, então ele está dizendo, e se eu fizer isso, e se eu ordenar que aconteça isso, porque o Senhor pode nos provar muitas vezes. Aí ele diz, então se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e tudo isso, ele diz assim, se acontecer tudo isso, eu sararei a terra. Então, queridos, não murmure, não reclame, não se angustie, não entre em depressão, não fique desesperado, mas confie no Senhor, porque é Ele quem te abençoa e vai sarar a nossa terra, sim, com certeza. Levante a tua mão, Pai Santo e querido, eu quero abençoar o teu povo. Ó Pai, guarda a nossa casa, a nossa família. Deus, dá-nos esse tempo de aprendizado e que ele seja frutífero na nossa vida. E que tudo prospere para o bem daqueles que te amam. Que não falte o alimento sobre a nossa mesa, como não tem faltado. Que não falte, Deus, a comunhão e a união dentro dos nossos lares. Que as barreiras caiam e que venham, Senhor, a paz, a harmonia e o amor seja em primeiro lugar dentro da nossa casa. Assim eu abençoo o teu povo com a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as revelações do Espírito Santo, seja com todo esse povo que se chama pelo teu nome, assim seja hoje e para todos sempre, e todos digam amém. A paz do Senhor, Deus abençoe os irmãos.